A resenha, a história, o bate-papo que gera informação. Começa agora, Papo do Timaço. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um Papo do Timaço, mais uma edição do nosso programa e hoje mais uma modalidade esportiva. Quero agradecer já a audiência de todos aqui pela Rádio Som Maior, pelo nosso canal no YouTube e também no Spotify. E a gente vai trazer detalhes do nosso convidado de hoje com Enio Bis. Tudo bem, Enio? Seja bem-vindo. Tudo bem. Forte abraço para quem nos acompanha em mais um podcast Papo do Timaço, 21ª edição do nosso Papo do Timaço, que hoje é olímpico. E olha que hoje o programa vai ser rápido, porque o nosso convidado ele é velocista, medalhista olímpico, ele que é paranaense. De Bandeirantes. Quem é ele, Rafael Nir? Edson Luciano, que prazer tê-lo aqui conosco, Edson. Um abraço, seja bem-vindo. Prazer é meu, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Tá realmente velocista, mas o velocista aqui tá perdendo o jeito já. As coisas estão bem corridas. Nós estamos com um evento esse final de semana, né? A Maratona de Criciúma. Eu cheguei de Porto Alegre, até o Enio falou de fazermos esse evento na segunda. Isso. Na segunda eu estava em BH, então tá bem corrido as coisas. Quer dizer, parou com o atletismo, mas continua correndo. Cara, e às vezes eu acho que eu tô correndo mais agora do que antes. É uma corrida diferente, né? É, uma corrida bem diferente, mas uma corrida boa, como diz os amigos aí. Como é que começou essa paixão pelo atletismo, Edson? Nos conte o início da carreira, como é que foi? Cara, na verdade o atletismo, eu costumo dizer que ele que me encontrou. Eu tinha já 18 para 19 anos, estava servindo no Exército e houve uma competição militar na região do norte do Paraná. Os tiros de guerra de Londrina, Maringá, São Joaquim, São José da Bela Vista, as cidades ali do norte do Paraná. E eu acabei me destacando em algumas provas, como 100, salto em distância, arremesso do peso. Nunca tinha feito nenhuma prova do atletismo, não conhecia essa modalidade, atletismo, e dali surgiu a oportunidade de ser um atleta. O sargento da época me viu fazendo essas provas e para ajudar tinha um competidor que era do atletismo e tinha acabado de voltar do sul-americano e ter sido campeão do Decathlon, que é uma das provas do atletismo. E isso surpreendeu algumas pessoas que estavam ali e a carreira em 1992 dali para frente, 1991, 92 eu já era atleta, já numa cidade de Pato Branco, primeiro clube, depois Foz do Iguaçu, Presidente Prudente. Aí eu comecei a rodar o mundo. Até representar o Brasil. Em 95 eu já estava no Mundial da Suécia, na seleção brasileira. 3 anos após, eu servi em 92, 91, em 92 eu já estava num clube, e em 94 eu fui para o Presidente Prudente, que era a maior equipe na época de atletismo, a Funilense, em 95 já na seleção brasileira. Fiquei na seleção brasileira de 95 a 2004. Na seleção brasileira, fazendo parte da equipe brasileira de atletismo. E nisso foram 3 Olimpíadas. 3 Olimpíadas, 96, 2000 e 2004. Atlanta, Sydney e Grécia. Atenas. Foram as 3 Olimpíadas, 3 finais olímpicas e 2 medalhas. Consegui ser agraciado com 2 medalhas olímpicas. Como é que foi a tua... Bom, chegou lá começou em 92, aí 96 em Atlanta, Olimpíada. Chegou lá novato, primeira vez. Como é que foi isso? Cara, foi algo assim... Em 95, o Mundial ajudou a quebrar o gelo. Foi a primeira competição internacional, o primeiro campeonato mundial de atletismo, então serviu um pouco para quebrar o gelo. Só que a Olimpíadas ela é diferente de tudo, né, que você já viu. Então não teve como não se deslumbrar nas Olimpíadas de 96, até porque ela era a comemoração dos 100 anos da Olimpíadas moderna, dentro dos Estados Unidos. Então foi algo gigantesco para a época, as Olimpíadas de Atlanta em 96. Então não teve como não se deslumbrar, não teve como não se perder, às vezes, um pouco, né, dentro da estrutura, dentro daquele evento gigantesco, mas a ficha cai. Um preparo é muito grande, são, afinal de contas, 4 anos que difere uma Olimpíadas da outra, e você se prepara 4 anos para aquele momento. E a ficha caiu, que eram umas Olimpíadas que precisava estar focado, concentrado, e acabou dando certo, que no final veio essa medalha de bronze. E a prova 4 por 100, né? Revezamento. Prova 4 por 100. Em Atlanta, eu fiz
2 tiros de 100 metros, os 2 tiros iniciais, que são o primeiro round, segundo round, semifinal e final. E 2 tiros de 200 metros, também os 2 primeiros rounds, e os 4 tiros do revezamento. Primeiro round, segundo, a semifinal e a final. É difícil se manter em alto nível durante 4 anos, porque se cai ali, você pode perder a vaga na seleção, né, Edson? Ou não é assim que funciona? Na verdade, os 4 anos, eles são necessários, segundo a fisiologia do atletismo. Os 4 anos é necessário para um atleta sair de forma e voltar à forma. Então é um período que tem, porque tudo é focado nas Olimpíadas. Então você tem 4 anos para se preparar para a Olimpíadas, depois mais 4 para uma nova Olimpíadas. Então você tem o percurso pan-americanos, mundiais, você tem várias outras competições, mas todas elas com foco nas Olimpíadas. O Mundial acontece de 2 em 2 anos, o Pan-Americano também intercalado de 2 em 2, mas tudo foco é nas Olimpíadas. Então você usa essas competições para acabar chegando numa Olimpíada com 100% daquilo que você espera para poder subir ao pódio. Então você entra na seleção algumas vezes até chegar às Olimpíadas, Pan-Americano, Sul-Americano, seleção, Pan-Americano, Ibero-Americano e Mundial. Então você fica praticamente dentro da seleção brasileira o tempo todo. Claro, às vezes acontece uma lesão em uma dessas competições e aí você fica fora de uma competição dessa, mas muitas vezes a gente torce para que isso não aconteça em ano olímpico. Porque perder um sul-americano, um pan-americano, um mundial é uma coisa. Perder uma Olimpíadas tudo é focado para Olimpíadas. Pressão é grande? Muito. Hoje a gente vê pela televisão as últimas Olimpíadas, Paris, mas tivemos um caso mais grave, aspas, vamos dizer assim, em Tóquio 2020 e 2021. Não sabemos se foi por conta da pandemia, que atrapalhou muito fisicamente e mentalmente alguns atletas. Muita coisa mudou após a pandemia. Os atletas, nós entendíamos que a pressão era normal antes da pandemia. Após a pandemia, a pressão já não é mais normal. Você tem que cuidar da sua saúde mental. E até a Nike entrou numa propaganda que foi muito polêmica. O atleta que quer ser medalhista olímpico, o atleta que quer ser de alto rendimento, buscar excelência, ele não tem muito tempo para pensar em algumas coisas. Ele abre mão de muitas coisas, de relacionamentos, de família. Ele abre mão de coisas naturais da vida, até de ir num cinema, comer uma pipoca. Ele abre mão para poder focar num pódio olímpico, por exemplo. E a Nike narrou algo parecido com isso, que atletas focados nesse patamar, eles são os melhores, eles são os egoístas, porque ele acaba recusando um convite para um cinema, um convite para uma balada. Só pensa em si. Só pensa nele porque ele quer aquele pódio olímpico. E em termos eu concordo, porque eu sei como que é isso. Muitas vezes eu tive que falar não para algumas coisas que era talvez um momento de relaxar, um momento de descontrair, mas porque eu estava preocupado em outro ponto. Em BH eu falei sobre isso. Eu estava com um grupo de colaboradores que estavam virando a chave de um projeto que eles estavam fazendo e eles queriam entender essa situação de pressão, de trabalhar em equipe. E o revezamento, que é uma modalidade, o atletismo é uma modalidade individual que teve sucesso numa prova por equipe. Então a pressão existe, ela é grande. Alguns atletas hoje não estão sabendo lidar com essa pressão. A Simone Biles foi uma das principais notícias. Tiveram outros atletas em situações parecidas, mas ela que teve mais destaque. Ela que levantou a bandeira. Ela que levantou a bandeira a ponto de abandonar as Olimpíadas. Então há muita controvérsias. Tem um grupo que discorda e um grupo que concorda. Eu entendo que deve haver um equilíbrio, precisa ter um equilíbrio, mas que o atleta ele não tem como viver sem pressão. O atleta ele tem pressão para treinar, ele tem pressão para entrar em alta performance, ele tem pressão para ganhar medalha, ele tem pressão para ser o melhor, não tem como. Se você decidiu ser atleta e quis ser atleta de alto rendimento, de alta performance para buscar medalha em Olimpíadas, não existe sem pressão. Eu até ia te perguntar sobre isso mesmo. Você foi medalha de bronze, depois de prata, e daí foi para a terceira Olimpíada. Tinha uma pressão para ter o ouro? Ou não? Tinha essa pressão? A pressão ela é normal.
O nosso treinador, em 2000, ele nos proibiu de falar com a imprensa, porque a imprensa influenciava. Lá tinha o fuso horário em Sydney, era um fuso horário complicado. Saía notícias aqui no Brasil, elas demoravam um tempo para chegar lá. E quando as notícias saíam de lá, vinham para o Brasil, a resposta também levava um tempo, um retardo. E isso atrapalhava muito o treinamento, porque havia aquelas coletivas, as coletivas vinham para o Brasil, a hora que voltavam distorcidas. E o nosso treinador falou, até o dia da competição não se fala mais com a imprensa, não se fala mais com ninguém. E era fácil para nós até, porque nós nos correspondíamos por e-mail com o Brasil, com alguns amigos. Não tinha WhatsApp. Não tinha em 2000, né? Não tinha WhatsApp em 2000, não tinha Instagram em 2000. Então pensa, nós já tínhamos problema com a imprensa normal, escrita, e não problema por conta da empresa, é por conta da escrita, por conta da fala, por conta, eu quero saber como é que você vai ganhar medalha? Você está bem? Tem atleta que não consegue lidar com esse tipo de pergunta. Só o fato de você perguntar para o atleta, e a medalha vem? O atleta já... Não, mas peraí. Então, esse tipo de situação hoje é muito mais rápido. Se você pegar o celular, você vai... Se você estiver na Olimpíadas, você vai ter imprensa falando com você, você vai ter amigos falando com você, família e alguns críticos. No primeiro round, no segundo round, que talvez você não foi bem, alguém já tacou uma crítica para você no teu Instagram. E se você lê aquilo ali, como é que você volta para os outros rounds? Então, na nossa época, que isso demorava um pouco mais para chegar até os nossos ouvidos do que a imprensa falou, do que a torcida falou, do que o nosso país falou, já era complicado. Imagina agora que é automático. Que agora... Instantâneo, né? Instantâneo. Então, o atleta ele tem que conseguir entender isso e conseguir lidar com isso, porque é uma pressão. A família cobra, os torcedores cobram, o país cobra, a equipe, a equipe ao qual você faz parte, comissão técnica e outros atletas cobram, você se cobra. Então, se você não souber lidar com essa cobrança, com essa pressão, o que você vai fazer? Pois é, a autocobrança, ela é muito maior do que todas essas outras cobranças, não? Ela é, porque é ela que influencia em você, né? Se vocês falarem para mim alguma coisa, eu posso filtrar e jogar fora. Agora, se eu estiver falando para mim mesmo, o que eu faço? Se o meu pensamento, se a minha consciência estiver me mostrando a todo momento algo que não é o que eu queria ver, o que eu queria pensar, acabou. E o atleta, ele precisa ter essa autoconfiança, ele precisa ser o egoísta, ele precisa se achar o top. Nós vimos ali os 100 metros desse ano. O americano, eu vou falar o nome dos países porque me fugiu o nome, mas nós tivemos o americano e o jamaicano. O americano entrou na pista dando saltos, impondo a presença dele, e demorou talvez ali uns 15 a 20 segundos para dar a largada. Eu comentava com o pessoal que estava comigo na hora da largada, poucos segundos antes da largada, que se nós tivéssemos um aparelho, alguma coisa que conseguisse olhar para aqueles 8 finalistas, você iria ver a medalha de ouro pulando da raia 3 para a raia 5, da raia 7 para a raia 2, porque a situação dos atletas para o momento do tiro, ela sai de um para outro. Sai de um para outro. Você perde uma medalha de ouro em segundos parado no bloco antes da partida. Isso falando de 100 metros. Porque eu participei dos 100 metros, porque ela é uma prova muito rápida, é uma prova que se você pensa, naquele momento que o árbitro dá a largada, pede para que você entre ao bloco para dar a largada, se você pensa algo que não era para aquele momento, e você sai mal, fica no bloco, 10 segundos, que não é mais 10 segundos, hoje são 9,70, 9,80, dependendo do atleta. Então, o americano, se nós formos ver o vídeo, o americano ele chega com o mesmo tempo do jamaicano, porém com partes do seu tronco e cabeça na frente, que é o que na linha vê o vencedor. Mas isso é porque ele já fez toda uma pressão em cima de todos os competidores antes, na entrada. A hora que anunciaram o nome dele, ele entrou gritando, pulando, correu até os 30 metros, voltou. E você fala, mas por que isso? Ele está despendendo energia? Não. Naquele momento ele ganhou os 100 metros. Naquele momento ele ganhou os 100 metros. Foi ali, a hora que foi apresentada. Meio que deu uma intimidada. Ele intimidou. Ele chegou junto com o jamaicano, foram ao mesmo tempo, porém partes do corpo dele na frente, mas ele conseguiu
dar uma gelada. Ele não tinha o melhor tempo. O Tebogo, que acabou ganhando os 200 metros, o moleque ganhou 300 brincando, olhando para trás. O Tebogo era o melhor tempo dos 100 metros, junto com o jamaicano. Ficou no bloco, tremeu. Depois ele se soltou no 200, ganhou 200 metros com uma tranquilidade, com uma folga, olhando para trás, batendo no peito. Mas os 100 metros é uma prova complicada. Dentro do atletismo, os 100 metros ele é uma prova complicada. Então a pressão dentro dos 100 metros é muita, e a sua própria pressão, a pressão pessoal de você para você, né? Ela te quebra se você não souber controlar. O Edson, me corrija se eu tiver 10.000, vocês levaram medalha de prata. Perderam para os Estados Unidos. Estados Unidos, em 2000 foi Estados Unidos, Brasil e Cuba. Só que não teve um atleta americano que depois confessou uso do... Tim Montgomery. E não veio medalha de prata, de ouro para vocês? Cara, na verdade, tem um processo, está na terceira instância, está lá Tá correndo ainda? Tá correndo ainda. Olha. As 2 primeiras nós ganhamos, a terceira ficou parada lá na Suíça, onde é o órgão maior da justiça esportiva, e nós não sabemos ainda o que pode acontecer. Essa medalha de ouro, ela ainda pode vir, existe uma possibilidade. 24 anos depois. 24 anos. Porém, tem uma situação que impede, que talvez seja maior. Um país, ele tem até 8 anos para entrar com recurso contra qualquer irregularidade. Quando o Tim Montgomery fez essa confissão, tinham se passado 8 anos e 9 meses, 10 meses, quase 9 anos. Isso, é 2008. Então, isso só aconteceu porque a HBO parece que fez uma matéria com ele estava preso, e a HBO fez a matéria dos melhores velocistas do mundo, ele era um dos, mas ele naquele momento estava numa situação complicada por causa do fisco americano, e ele acabou falando mais do que deveria, penso eu. Acho que por estar numa situação complicada, se eu falar um pouco a mais, um pouco a menos, não vai fazer diferença para o estado que eu já estou. E ele confessou que ele fez parte do maior escândalo de doping dos Estados Unidos na época, que foi a Balcom. Então, perderam medalhas no 100 metros feminino, 200 metros feminino, 4 por 100 feminino, 4 por 4 masculino, 4 por 100 feminino, no peso, no 400 metros com barreira. Caramba. Foi. O Michael Johnson, ele entregou a medalha dele do 4 por 4 daquela época, porque deu escândalo, ele não queria fazer parte, ele não queria se envolver, ele entregou a medalha dele. Então, pela quantidade de medalha que os Estados Unidos perdeu, e foi mesmo, as medalhas foram sendo tiradas conforme a Balcom ia revelando quem fazia parte do esquema, as medalhas foram caindo. Olha. E essa medalha nossa ficou pendurada. E aí eles se apegaram nisso. Ainda. Pode ser que venha, porque 2 instâncias estão vencidas. Nós tivemos um problema político em 2014, 2012, porque o Comitê Olímpico Brasileiro, ele precisava do voto do Comitê Olímpico Americano para ser sede em 2016. Então tirou o pé do acelerador um pouco. Nós ficamos sozinhos. Nós tínhamos 2 entidades conosco, que era a CBAT na época, o Comitê Olímpico Brasileiro e nós. Os atletas tinham um advogado. E nós acabamos ficando sozinhos por conta da sediação das Olimpíadas em 2016. Então ficou parado na terceira instância esse julgamento, essa decisão. Edson, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, queria que você contasse um pouquinho o que você está fazendo agora, decidiu parar, e o que você está fazendo? Agora eu tô com acho que uns 38 graus de febre. Eu cheguei de BH, não sei o que aconteceu, talvez a resistência caiu. Eu tive uma febre e a correria tá grande. Mas hoje eu tenho alguns envolvimentos, cara. Eu tô fazendo parte de algumas coisas. Hoje eu sou vice-presidente da Confederação Brasileira de Atletismo. Tenho uma empresa em parceria com a minha esposa e meu cunhado aqui em Criciúma, que é a 3LR, que realiza a maratona de Criciúma, que vai ser nesse final de semana, no dia 13. Joaquim Cruz está chegando vir, né? Amanhã. Hoje é quarta? Joaquim Cruz chega amanhã. Sexta-feira vai estar aqui na Som Maior. Sim, já tenho como agenda com vocês. Tem uma palestra quinta-noite na Unesc. Legal. Então a agenda do Joaquim Cruz está montada. Era para ele ter vindo ano passado, mas ele pegou Covid e não conseguiu vir. Nós seguramos a passagem dele e ele está vindo esse ano. Então tem esse envolvimento com a empresa 3LR, que faz corridas de rua.
a vice-presidência da CBAT, o Instituto Edson Luciano Ribeiro, que trabalha com projetos infantis de base do atletismo. Nós temos um núcleo em Cocal do Sul, uma aqui em Criciúma, tem 4 núcleos em Minas, 1 no Rio de Janeiro, 2 em São Paulo, 10 no Pará e 4 no Maranhão. Cada núcleo desse é uma média de 80 a 120 crianças, todos trabalhando no atletismo de 6 a 16 anos, todos trabalhando a base do atletismo. O atletismo teve uma influência muito grande na minha vida, eu imagino que poderia ter na vida de outras pessoas, e eu já tenho isso realizado, porque o Pio, o Alisson dos Santos, ele foi o atleta descoberto pelo Instituto Edson Luciano Ribeiro num projeto Correndo para Vencer em São Joaquim da Barra. O primeiro projeto implantado no Instituto Edson Luciano Ribeiro foi em São Joaquim da Barra e esbarrou no Alisson. Que bacana. E mais ou menos o que aconteceu comigo. O atletismo, aos 18, 19 anos, esbarrou. Eu encontrei o atletismo de alguma forma. Ao implantar um projeto nessa cidade de São Joaquim da Barra, cidade natal do Alisson, nós acabamos encontrando, esbarrando um no outro, e hoje é um bimedalhista olímpico. Maravilha. Então hoje eu acabo me encontrando nessas atividades do Instituto Edson Luciano Ribeiro, da 3LR, a vice-presidência da Confederação, ainda tem comentarista da emissora de televisão, um projeto Heróis do Atletismo. Então tem um envolvimento com algumas coisas, por isso que às vezes eu acho que corro mais agora do que quando era atleta. Legal. Edson, muito obrigado por ter vindo, já era para ter vindo antes, não deu certo, agora... E vai vir mais vezes, tá? É só convidar. Porque tem muitas histórias aí. Tem muitas histórias. Tem bastante coisa. Obrigado. Eu que agradeço a vocês, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Fechou, meu caro Edilberto. Vamos para mais... Fechamos, né? Mais uma edição. Mais uma. Semana que vem voltamos com mais um podcast Papo do Timaço.